É a semana em que a gente vai sair do escuro com a nossa plataforma. É a semana com que a gente vai ter a aprovação do mercado, que eu tô conseguindo me sustentar e sustentar o meu projeto, sendo que eu pedi demissão, né? Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo aqui, meu terceiro vlog. Hoje é dia 6 de julho, segunda-feira. Esse vai ser um dos vlogs mais importantes do canal até o momento. Não é muito difícil porque são 3 vídeos, mas eu digo isso porque é a semana em que a gente vai sair do escuro com a nossa plataforma. É a semana com que a gente vai ter a aprovação do mercado, se de fato essa demanda que a gente imaginou que existe, a gente vai conseguir atingir ela, né? Vai ser a semana que talvez a gente consiga os primeiros advogados interessados na nossa plataforma, e se isso acontecer vai ser muito feliz, vai ser muito legal, e eu vou compartilhar tudo isso com vocês, porque o objetivo dessa semana é lançar a nossa landing page. Então hoje e amanhã eu vou trabalhar muito nela para finalizar os últimos ajustes. Na terça-feira à noite a gente tem uma reunião de validação com os meus sócios. Validando a plataforma, a gente finalizou essa parte, publicamos e começamos a produzir conteúdo e colocar em prática as nossas estratégias de captação de advogados para que eles conheçam o que a gente está criando, né? E eu vou mostrar tudo isso para vocês durante esse vídeo. Essa semana vai ser baseada nisso, né? Obviamente vou mostrar também um pouco da minha rotina de trabalho com o Cloud. Eu vejo que as pessoas têm muito interesse em como eu trabalho com a inteligência artificial. Foi um dos vídeos que mais deu views aqui no meu canal. Vou mostrar um pouco para vocês também desse bastidor de criação de plataformas com o Cloud, como eu uso, o meu fluxo de trabalho. Mas é isso, tá? A semana vai girar em torno disso. Vamos para cima e fiquem aí até o final do vídeo, que tenho certeza que vai ser muito legal. Bom dia, pessoal. Já é terça-feira, praticamente meio-dia alguma coisa. Tô preparando meu almoço aqui. Hoje eu acordei bem cedinho para finalizar a landing page, consegui finalizar, graças a Deus, depois de muito tempo brigando com o Cloud por conta dos tokens. Não sei o que está acontecendo, o Cloud está acabando muito rápido os tokens ultimamente. Isso está sendo um ponto que tem atrasado bastante o desenvolvimento da plataforma. Porque eu tô com o plano Pro e se eu for aumentar pro Max, se não me engano, que é o próximo, é 5 vezes mais, é 590, quase 600 reais, e aí fica puxado. Mas se conseguir finalizar, vou apresentar para os meus sócios hoje à noite, e se tiver tudo ok, a gente já começa a produzir conteúdo, começa a promover a landing page para atrair os advogados, e aí a gente coloca à prova a nossa plataforma, que é o que eu mais quero no momento, é isso, né? A gente começar a divulgar, começar a ver se os advogados de fato vão ter interesse no que a gente está produzindo e validar a nossa plataforma. Agora à tarde eu vou encontrar minha namorada, a gente vai treinar. Depois de 5, 6 dias que eu não treino, vou voltar a treinar. Fiquei doente, né, semana passada. E depois acho que a gente vai tomar um cafezinho, vou filmar para vocês. E aí à noite eu vou ter a reunião com os meus sócios, e antes disso eu vou também finalizar alguns pontos do escritório, né? Isso é um ponto importante que eu queria conversar com vocês também, que uma pessoa deixou um comentário no último vídeo questionando como que eu tô conseguindo me sustentar e sustentar o meu projeto, sendo que eu pedi demissão, né? E aí são 3 pontos. O primeiro é que eu trabalhei 5 anos no meu último escritório, no meu último emprego, e eu consegui juntar um dinheiro para me sustentar, né, por um período. Segundo, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal do escritório, do meu antigo escritório, sempre tive e mantenho uma relação muito boa com eles. E quando eu cheguei para conversar, expor, né, as minhas questões, em que eu queria tocar outros projetos e tudo mais, a gente conseguiu chegar num acordo para eu conseguir receber as minhas verbas rescisórias, então isso também ajuda bastante. E terceiro é que eu sou advogado, né? Então, por mais que eu não esteja no meu escritório, eu continuo advogando. Gosto muito de advogar, inclusive. Então estou fazendo parcerias enquanto eu não tenho o meu escritório, né? Eu e meu sócio, a gente não criou o nosso escritório e não estamos captando os nossos clientes. Faltam alguns pequenos detalhes para a gente abrir o nosso escritório.
Eu tenho feito parcerias com outros escritórios, com amigos, advogados, né? E a gente consegue aí levantar um dinheiro com isso, né? E é um ponto importante também, que eu vejo muitas pessoas falando que é falta de... que a faculdade, os estudos, eles vão te atrasar, que a faculdade não vai agregar em nada na sua vida. Isso é mentira, tá? Isso é mentira, vai agregar sim. Isso não é, fazer faculdade não é sinônimo de sucesso, que você vai ter sucesso na vida, mas isso vai agregar muito sim, tanto intelectualmente quanto na sua visão de mundo, pessoas que você conhece, networking e tudo mais. Então, não acreditem nessas pessoas que falam para você não estudar, estude, porque inclusive se eu não tivesse estudado, se eu não fosse advogado, eu não sei como eu estaria aqui sustentando o meu projeto, me sustentando para que eu consiga realizar os meus sonhos, né? Então, queria deixar essa mensagem aí. Não acredite em quem fala para você não estudar. Valeu! Oi, gente. Eu convidei ele para tomar um café da tarde depois, gostoso. O que a gente vai treinar? E aí eu que precisava treinar a perna, né? Porque faz muito tempo que eu não treino. E aí ele não quer treinar porque ele disse que ele tá doente pra treinar a perna. Então, é isso. Aí eu vou ter que treinar costas e bíceps. E amanhã eu treino perna sozinho, porque ele não treina perna não. Eu vou treinar a perna também. Mas sim. E é isso. Tchau! Fala, galera, hoje é quarta-feira, tô indo cortar o cabelo. Ontem, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a reunião que eu falei com vocês que a gente ia fazer. O João acabou ficando doente. Mas assim, a landing page tá pronta. Hoje eu vou conversar com o Matheus pra gente validar ela, ver os últimos pontos, e amanhã a gente já começa, se tiver tudo certo, né, validar não, divulgar e fazer todo aquele trâmite que eu falei pra vocês que a gente faria. Mas é isso, semana tá só no meio. Boa tarde, galera. Hoje é quinta-feira, feriado aqui em Campinas não, né? Acho que é feriado nacional. Tô indo no supermercado agora comprar café, que acabou. Não consigo ficar sem café. E depois eu vou voltar pra casa e vou ensinar vocês, ensinar não, né, mas mostrar pra vocês o fluxo de trabalho que eu tenho com a inteligência artificial. Ontem eu fiz uma reunião com o Matheus, a gente identificou ali alguns pontos que precisam ser corrigidos da landing page. Então eu vou corrigir esses pontos com vocês, mostrando certinho como eu faço. É bem legal porque tem alguns truques que são bem sutis assim e que faz toda a diferença quando você está construindo algo, né? E que você quer colocar a maior qualidade possível. E eu vou mostrar para vocês alguns desses truques que eu vi de outras pessoas e que eu fui também criando eu mesmo para facilitar meu trabalho. Então vamos lá, pessoal, já fiz meu café aqui, já preparei tudo bonitinho para apresentar para vocês como eu faço, né? Como é meu fluxo de trabalho aqui. E aí, o que eu vou mudar aqui na plataforma, né? Então, uma das coisas que eu preciso mudar é essa parte aqui, ó. Então, eu preciso colocar o texto de apoio que explica a ferramenta, primeiro que é a imagem, e a gente vai mudar também o título e esse textinho de apoio aqui também. E aí como eu faço, né? Deixa eu colocar aqui de novo, me enquadrar.
Para fazer isso, eu venho aqui no Cloud, né? Então, o prompt, ele já tá... Eu já acabei de fazer o prompt aqui, né? Tem alguns erros de português que eu não coloquei acento porque eu tenho preguiça de colocar, ele entende. Mas então, eu coloquei aqui para ele o que eu preciso que ele mude. Aí eu venho aqui e mando para ele, né? E aí ele vai me questionar se... Ele vai traçar um plano e vai questionar se eu aceito. E tudo que ele for fazer, ele vai pedindo autorização. Isso é legal. Eu não entendo, né? Então, tudo que ele pede, eu simplesmente autorizo que ele faça e depois eu vejo se ele fez cagada. Se ele fez cagada, eu vou lá e peço para ele mudar do jeito que eu quero. Se você tem um conhecimento técnico, é muito mais fácil, porque antes dele fazer a cagada, você já consegue ver, né? Antes e pedir para ele mudar e aí você poupa um certo tempo, né? Mas aí, como que eu faço então, né? Então, tudo que eu preciso fazer de mudanças que eu fui anotando na reunião, eu anoto aqui no meu iPad. Depois eu venho aqui nessa tela com o Cloud, peço para ele fazer a mudança. Ele faz a mudança, né? Ele escreve o código, já faz o deploy e tudo certo. Assim, o trabalho é mínimo. Única coisa que é legal falar para vocês, que eu disse que eu tinha alguns truques, né? Na verdade não são truques, é um truque que eu tenho. Tá vendo essa barrinha amarela aqui? É a janela de contexto do Cloud. Toda vez que ela chega a 100%, o Cloud ele muda a janela de contexto. Então basicamente ele faz um resumo, né, dessa sua janela de contexto, para que na próxima janela de contexto ele entenda mais ou menos o que você estava fazendo. E aí você não fica no escuro, né? Você não tem que explicar para a inteligência artificial tudo de novo. Só que nessa troca de janela de contexto, quase sempre ele perde alguns detalhes da plataforma. E aí eu percebi que toda vez que fazia essa mudança, eu perdia vários detalhes e o Cloud ele começava a errar muito, né? E eu gastava muito mais tempo para fazer algumas coisas e tudo que eu fazia, ele começava a fazer errado. E eu tinha que explicar para ele tudo de novo, eu perdi um tempo, perdia tokens. E aí o que eu fiz? Eu pedi para ele, dentro do próprio código do Cloud, que eu tenho no próprio código do Cloud, não, desculpa, no código que eu tenho no meu repositório do GitHub, eu pedi para ele criar uma pasta. E toda vez que ele vai fazer alguma mudança na plataforma, eu peço para ele escrever como se fosse um diário, tudo que ele está alterando na plataforma e todo o contexto daquela nossa conversa. E aí toda vez que essa janela de contexto muda, o Cloud ele lê esse diário e aí ele não perde detalhe nenhum do que está acontecendo na sua plataforma. E aí, assim, a melhora que eu senti é de 100%, porque agora ele não perde detalhe nenhum. Se eu perceber que ele está perdendo algum detalhe, eu peço para ele ler o diário, ele lê o diário e volta como se estivesse na outra janela de contexto. Então isso é um pulo do gato que eu vi uma outra pessoa falando e me ajudou muito na minha rotina, na velocidade que eu consigo fazer as coisas e na qualidade, porque aí como ele tem todo o contexto de todas as outras conversas que a gente teve, o Cloud consegue ser muito mais assertivo. Então aqui, ó, ele tá me pedindo, ó, como eu não entendo nada, eu só vim aqui, permito, ele vai fazendo, ó, ele tá escrevendo, a linha de código aqui, mais 3, e daqui a pouco ele vai fazer a mudança e aí eu volto com vocês para mostrar certinho se ele fez tudo certinho. Pronto, ela acabou aqui de fazer as mudanças que eu tinha pedido e eu vou mostrar para vocês. Então, se você olhar aqui, ela já joga o link, né, da plataforma, é só você clicar aqui, ela vai abrir e tá aqui a mudança que ela fez. É importante falar que ela não errou, tá? Eu pedi e ela já fez exatamente o que eu precisava, porque ela tem todo o contexto da nossa conversa no código, direto no código, né? Como se fosse um diário. Então, tudo bonitinho aqui, eu pedi para ela colocar o texto primeiro, ela veio, colocou, eu pedi para ela mudar aqui as frases, né? Então, antes estava... eu não lembro o que estava, na verdade, mas as ferramentas que otimizam o seu dia, clique e conheça as soluções. Muito mais direto, que é o que a gente precisa, e sem repetir muitas palavras, né? Antes estava ferramentas, e agora tá mais clean, o texto de apoio vem primeiro para a pessoa bater o olho aqui e já entender o que se trata, né? E a imagem aqui para auxiliar a imaginação, né?
Então, é basicamente assim que eu trabalho, bem tranquilo mesmo. Trabalhar com o cloud é, assim, a melhor coisa que tem. A única questão é que, de fato, se você tem um plano Pro igual eu, é muito limitado, né, assim, os tokens, e parece que cada vez mais. Antigamente, quando o cloud fez uma mudança, acho que uns 2 meses atrás, ele aumentou muito o limite, e agora parece que está voltando o limite ruim. Mas é bem tranquilo trabalhar com o cloud, eu gosto muito. E toda vez que eu for também pegando algumas dicas, alguns truques com a inteligência artificial, eu vou passando aqui para vocês, tá bom? Valeu! Hoje, sexta-feira, 5h30 da tarde, eu e minha namorada, a gente voltou aqui para nossa cidade natal, passar o fim de semana com as nossas famílias. E eu tô aqui para encerrar esse vídeo e passar para vocês o feedback dessa semana, né? Como vocês puderam ver aí, todo o desenvolvimento dessa semana. O objetivo era concluir a nossa landing page, finalizar ela, e foi o que a gente fez. Hoje a gente terminou, de fato, de construir ela e de terminar os últimos ajustes e testar. Então, tudo isso foi feito, então a landing page ela tá pronta para a gente divulgar, né? Então, o objetivo dessa semana foi concluído com sucesso e semana que vem começa, de fato, a nossa jornada, porque é onde a nossa plataforma, né? Por mais que ela não esteja pronta ainda, seria uma lista de espera, mas as pessoas vão conseguir ter ideia do que a gente está construindo e a gente vai conseguir saber se de fato as pessoas vão ter interesse pelo que a gente está construindo, e é o que mais deixa a gente agoniado, é o que mais deixa a gente com medo e ansioso, é isso, é saber se de fato as pessoas vão ter interesse. E semana que vem, o vídeo da semana que vem vai ser pautado sobre isso, sobre nossas estratégias de divulgação, como a gente vai fazer, que tipo de conteúdo a gente vai produzir, todas as nossas estratégias para conseguir captar esses advogados, mostrar para eles o que a gente está construindo, os benefícios que a gente vai proporcionar para quem assinar a lista de espera. Então tudo isso a gente vai passar com vocês, e aí vocês vão conseguir acompanhar os bastidores, desde o nosso primeiro assinante da lista de espera até de fato a gente conseguir preencher todas essas nossas vagas, né, da lista de espera e lançar a plataforma. Então a partir de agora vai começar de fato a jornada, a minha jornada, a jornada dos meus sócios e da nossa empresa, e vocês vão conseguir acompanhar tudo por aqui, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, para quem acompanhou até aqui, espero vocês semana que vem, valeu!